Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando mais um vídeo e eu vou falar o seguinte para vocês. Orixá não se mistura com catolicismo. Orixá não se mistura com cristianismo, tá? E nem com santos católicos. É claro que vocês vão estar se perguntando, mas existe o sincretismo, Patrick? E até então, por esse mesmo motivo que não há essa mistura. Por esse motivo mesmo que o orixá não se mistura com o cristianismo. E eu vou explicar a fundo para vocês sobre esse assunto. É claro, porque existe muita polêmica, né? Entra até um pouquinho também na questão do preconceito religioso também, se a gente for parar para analisar tudo que eu vou citar aqui nesse vídeo. E eu tenho certeza que os pontos que estaremos citando aqui, além de fazer parte da história do Brasil, além de fazer parte, né, da afrodescendência aqui no Brasil, faz parte dessa história, eu tenho certeza que vai fazer você abrir a mente, expandir um pouco a mente, e vocês vão compreender melhor. E é claro que eu vou fazer aquela outra, vou entrar também naquela outra questão, que o orixá em si, ele não se mistura com o cristianismo, porém, as entidades sim. As entidades elas se misturam com o cristianismo. Caboclo, Preto Velho, sim. Exu, Pombogira, Herê. As entidades elas já se misturam com o cristianismo, tá ok? Já o orixá, não. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, curta, compartilhe. E antes de mais nada, deixe o seu comentário antes de assistir o vídeo. E depois no final do vídeo eu quero que você deixe aí a sua opinião. Tá? Eu quero saber o que você acha. Você acha que o orixá ele se mistura com o cristianismo? É claro que vai ter muitos umbandistas que não vão concordar necessariamente com isso, né? Tendo em vista que a maioria dos umbandistas hoje em dia são cristãos. Diferente, é claro, do candomblessista, né? O candomblessista é uma religião à parte de afrodescendência, né, que buscou de todos os meios se desligar dessa influência cristã que há hoje em dia dentro da cultura afro aqui no Brasil. Deixando bem claro, cultura afro, né? Porque se a gente for analisar a fundo todas as religiões que temos aqui no Brasil, que são africanizadas ou que têm origem africana, são religiões brasileiras, porém com origens africanas, tá? Um exemplo, o candomblé. Tá? O candomblé, para quem não sabe, é uma religião também brasileira, tá? Deixando bem claro para todos, candomblé é uma religião brasileira, porém com cultos e a sua origem africana, pois ela veio trazida, né, a sua prática, a prática do candomblé veio trazida da África junto com os negros. A Umbanda, mesmo propósito, é uma religião brasileira que foi fundamentada aqui no Brasil, porém a sua prática ela veio trazida pelos negros escravizados, e a Quimbanda a mesma coisa. Resumindo, a gente consegue analisar o quê? A gente consegue perceber que as religiões de matriz africana aqui no Brasil, elas são inteiramente brasileiras, porém com as suas origens e os seus cultos voltados ao africano, tá bom? As culturas africanas, tá? Então, vamos compreender, pessoal. Religião afrodescendente aqui no Brasil não quer dizer que essa religião existe lá na África. O culto em si pode até existir, a prática também, mas a religião em si não existe. Essas religiões elas são inteiramente brasileiras, tá ok? Eu não vou nem explicar a fundo sobre isso. O que eu quero explicar é sobre o porquê o orixá não se mistura com o cristianismo nem com os santos católicos, por incrível que pareça, tá? Pois bem, primeiramente vamos compreender o seguinte. Nós temos aí, começando a falar sobre os orixás, nós temos divindades, seres, divindades ancestrais africanos, tá? Para começar daí. Nós temos seres, divindades e ancestrais. Cada cultura vai ter uma forma de chamar essas divindades, né? São africanos, tá? São seres africanos, são ancestrais africanos, que em sua origem, é claro, são africanos, viveram na África, foram divinizados lá na África. África em si, vamos falar um pouco aqui antes da escravidão, tá? Antes da escravidão que existiu no mundo.
existiam os cultos africanos lá na África. Esses cultos normalmente eram cultos aos seus ancestrais ou às suas divindades, conhecido naturalmente como os orixás, que eram os ancestrais do povo africano, né, e considerado os ancestrais de todo o mundo. Mas eu não vou entrar nessa questão também de ancestralidade. Mas enfim, existiam esses cultos, tá? Lá na África. Era um culto particular, ou um culto fechado da África, né? O povo africano cultuava os orixás. Pois bem, então existia esse culto. Depois, com a influência do branco, ou com a influência do cristianismo, a gente tem que se atentar a isso, tá? Porque a escravidão, ela começou também devido à influência do cristianismo, tá? Infelizmente, se você não sabe disso, agora você está sabendo. Então, a África começou a ser cristianizada muito antes até mesmo da própria escravidão, tá bom? A África, ela começou a ser cristianizada, tá certo? Então, logo após veio a escravatura e o cristianismo foi implantado, tá, para os africanos, tá? Vamos lá. O cristianismo foi implantado para os africanos, onde até então houve o processo de escravidão, onde muitos negros, né, saíram da África, né, já escravos, e vieram para o Brasil como escravos, tá? E ali eles foram proibidos de cultuar os seus ancestrais. Presta atenção nessa palavrinha que eu estou dizendo aqui. Foram proibidos, tá? Proibidos. Isso particularmente era considerado, vamos dizer assim, que um crime, tá? E eles utilizaram o cristianismo para impor essas regras, tá? Deixando bem claro aqui para vocês. Eu não estou dizendo que a religião cristã é uma religião ruim ou negativa. O que eu estou dizendo são os praticantes daquele tempo, os praticantes daquele período utilizavam a sua crença, que era a crença ao cristianismo, para proibir a crença e o culto dos outros, tá bom? Então a gente tem aqui um culto aos orixás, que era um culto totalmente separado do cristianismo, aonde não existia cristianismo, aonde não existia influência católica, nada de Cristo, não tinha nenhuma influência, era apenas aquele culto ao orixá. E depois a gente vê pessoas de um outro culto, que no caso é o culto cristão, né, adentrando ou pegando esses praticantes desse culto e proibindo-os de cultuá-los, tá? Ou seja, eu sou cristão e eu vou proibir você de cultuar o seu ancestral, vou proibir você de cultuar a sua religião, você não vai cultuar mais. E para me dar um exemplo maior, eu vou falar que o que você cultua é um demônio que existe só para mim, tá? Ou seja, na minha cultura cristã existe o demônio, na cultura africana não existe, tá ok? Então eu vou implantar para você, eu vou forçar você a acreditar no demônio, tá? Que é algo meu, não seu, mas é algo meu, cristão. Eu vou implantar, vou forçar isso na sua mente e falar que aquilo que você cultua, aquilo que você está cultuando, aquele seu ancestral, aquele que você cultuava lá na sua terra de origem, eu vou proibir você de cultuar ele e vou dizer assim que ele é um demônio, pois eu acredito nisso, tá bom? Então praticamente isso acontece desta forma. Aí o que acontece? Os orixás, eles foram proibidos de serem cultuados. Então o culto ao orixá, ele começou a ser proibido, começou a ser escasso, né? Ou proibido, enfim, começou a ser proibido. Então os orixás, eles não podiam se misturar com o catolicismo. Então os orixás, eles eram obrigados a ficarem oprimidos ou reprimidos, tá? Então os orixás, eles foram obrigados a se fecharem. Os orixás, eles foram obrigados a se esconderem. Por quê? Porque primeiramente o culto a eles foram proibidos. Os negros que buscavam praticar ou a cultuar os tais orixás, eles eram mortos, espancados, apanhavam. Então eles foram obrigados a se esconderem por conta de uma outra crença, por conta de um outro culto, por conta de um outro povo. Então essas duas crenças, elas não se misturavam de jeito nenhum. Não podiam, não deviam ser misturadas, porque eram crenças diferentes e que
foram impostas ali de forma diferente. Uma foi proibida, como a crença ao orixá foi proibida. Então os orixás eles perderam aquele culto, tá? Então eles já não se misturavam, eles não podiam se misturar, porque na visão do cristianismo, o orixá ele era o demônio. Então ele foi proibido de ser cultuado, ele foi proibido de ter essa ligação. Poderia muito bem, é claro, o orixá ter chegado aqui no Brasil, ter adentrado também, ou ter complementado a crença cristã, poderia ter feito isso, mas não ocorreu, tá? Porque até então os brancos ou os cristãos tinham medo da crença do negro, tá? Lembrando que a crença e o culto do negro africano não tinha nada a ver com a religião cristã, mas mesmo assim eles não consideravam os negros seres humanos, né? Consideravam os negros animais, enfim, como todo mundo sabe na parte da história. Então eles também foram proibidos aí de cultuar os seus orixás e não podia ter essa mistura de forma nenhuma. Então, para começar daí, o orixá ele não se mistura. Daquele tempo até esse tempo ele não se mistura. Antigamente ele não podia se misturar por esse fator, porque eles foram proibidos, né? E no tempo de hoje, mas esse tempo da escravidão acabou, Patrick. Esse tempo da escravidão acabou. Por que você me fala que hoje o orixá ele não vai se misturar com o cristianismo? Simples. Pelo simples fato histórico. Pelo simples fato que os orixás dentro do cristianismo, eles não são respeitados como orixás. Eles são respeitados, infelizmente, respeitados não, né? Eles são demonizados. Coisas que os próprios orixás, ou seja, coisa que dentro do culto ao orixá isso não existe. Demônio, o mal, o espírito trevoso, em termos, né, o famoso demônio, o diabo não existe. Porém, se houver um orixá dentro do culto cristão, eles são demonizados. Então eles não conseguem adentrar ao culto cristão sem serem demonizados, porque isso já faz parte da cultura do cristianismo, que é demonizar a cultura que veio do negro. Então mesmo no tempo de hoje, o orixá ele não consegue se misturar com o cristianismo, nem com os santos católicos. Aí vem aquela pergunta. Tá, entendi, compreendi, então o orixá ele não vai se misturar com o santo católico, nem com o cristianismo, então por que existe o sincretismo? O sincretismo foi algo criado pelos próprios negros, tá? Na verdade, os negros foram forçados a criarem o sincretismo, deixando bem claro que o sincretismo ele não nasce de uma forma natural, tá? Para quem acha que o sincretismo é algo natural, é algo comum, o sincretismo, São Jorge é Ogum, Santo Antônio é Exu, não, não, não. O sincretismo ele foi criado de forma forçada e obrigada. Por quê? Porque os negros que resistiram aos seus cultos africanos, os negros que resistiram aos seus cultos ancestrais, aquele negro que, escravizado, quando ele chega aqui no Brasil, ele fala, eu não vou deixar de cultuar o meu ancestral, eu não vou deixar de cultuar a minha religião. Esses negros que persistiram, eles foram obrigados a criarem um sincretismo. Por quê? Porque se eles não fizessem isso, eles não podiam cultuar os seus ancestrais. Então, para convencer o povo, tá? Ele pega uma imagem católica para que todos que estão ao redor vejam que é um santo católico, mas para aquele negro, para aquele escravo, aquela imagem estava representando um orixá e não necessariamente um santo católico. É aí que o sincretismo é criado, porque ele é forçado a pegar uma imagem que não faz parte do culto dele, uma imagem na qual ele não acredita, uma imagem na qual ele não crê, uma imagem na qual para ele não existe, porque isso não faz parte do culto dele, mas ele é obrigado a pegar aquela imagem, porque senão ele ia apanhar, porque senão ele ia sofrer, ele ia morrer. Então ele é obrigado a pegar aquela imagem, na visão de todos seria uma imagem católica, mas para ele seria uma representação de um orixá, de um seu ancestral. Então assim foi criado o sincretismo. E mesmo assim, não tem como haver essa mistura, porque o orixá ele não consegue se misturar com o santo nem com o cristianismo, porque ele é proibido de adentrar a essa crença. Deu para vocês compreenderem o porquê que o orixá ele não se mistura com o cristianismo? Quero saber a sua opinião. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, tá? Agora uma outra coisa, a gente vai falar sobre as entidades. Por que a entidade ela já é um pouco diferente? A entidade ela já se mistura com o cristianismo, diferente dos orixás. Os orixás eles não se misturam.
mas as entidades elas sim se misturam com o cristianismo. E eu vou falar para vocês o porquê que isso ocorre. É claro que eu posso dar vários exemplos aqui para vocês, mas eu vou dar um exemplo bem simples e básico, fácil, rápido de entendimento, que vocês vão compreender. Só que antes de eu falar nisso, pessoal, vocês percebem, para vocês verem aqui que eu estou sem espaço de gravação, e eu estou montando agora um espaço de gravação, tá? Para a gente poder continuar a gravar nossos vídeos. E como muitas pessoas também me pediram, tem muita gente me perguntando, Patrick, a agenda para consulta vai abrir a agenda para consulta, eu quero fazer um jogo, quero fazer uma consulta. Então, eu não tenho espaço para consulta, eu não tenho um espaço reservado para realizar consultas, tá? Então, esse espaço que eu estou criando, é claro, que eu estou criando não, né? Que eu estou construindo aos poucos, também vai ser para abrir a agenda para consulta também, tá ok? Então, vai levar um pouco de tempo, vocês estão vendo a imagem aí, porque é tudo caro, mas quem quiser ajudar, embaixo tá aí, pode ajudar, eu agradeço, tá bom? Mas em breve a gente vai estar com um espaço bacaninha, fazendo as nossas gravações bacaninha, e a agenda para consulta provavelmente vai estar aberta assim que a gente tiver nesse espaço, tá bom? Agora voltando aqui, por que as entidades elas se misturam já com o cristianismo? Como eu falei, existem várias questões e vários exemplos que eu posso dar aqui, mas o exemplo mais básico que todos vão compreender é que nem todas as entidades pertencem ao culto africano. Sim, nem todas as entidades pertencem ao culto africano. Muitas entidades que vemos hoje em dia dentro da Umbanda, em vida, já faziam parte do cristianismo. Um exemplo que podemos dar, e algumas pessoas podem e não podem concordar, são os nossos queridos e saudosos pretos velhos. Existem pretos velhos que realmente foram escravizados, até então alguns pretos velhos nem chegaram a ser escravizados, pois pertenciam ou, enquanto vivos, ficavam apenas na África, nem chegaram a vir para o Brasil, nem chegaram a ser escravizados. Esses negros, né, essas entidades negras, esses pretos velhos que não foram escravizados ou que não foram convertidos ao cristianismo, normalmente essas entidades vão vir ali com culturas mais africanas. Eles não vão ter uma ligação muito forte com o cristianismo. Então provavelmente essas entidades que não têm essa ligação com o cristianismo porque não foram cristianizados em vida, tá? Normalmente essas entidades não vão carregar um terço, um preto velho não vai carregar um terço. Quando vai fazer a sua benzedura, não vai citar nomes católicos, santos católicos, nem vai fazer orações programadas católicas. Eles vão realizar suas benzeduras de forma tradicional, mais voltado ao africano. Porém, é claro, como a gente está falando de entidades, de seres, de pessoas que tiveram vidas terrenas, muitas dessas entidades, antes do seu desencarne, né, foram cristianizadas. Além do mais, tem muitas entidades também que já nasceram cristianizadas ou já nasceram cristãs. Um exemplo que podemos dar aqui no Brasil, quando muitos negros africanos nasciam aqui no Brasil, ou seja, novos escravos. Quando muitos novos escravos estavam nascendo, desde pequeno, ou seja, desde ali da sua infância, ele já era cristianizado e separado do seu culto de origem. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um preto velho só de exemplo, tá? Vamos pegar aqui o Pai José, tá? Pai José nasceu aqui no Brasil, tá? Ele não nasce na África, ele nasce aqui no Brasil. E desde o seu nascimento, né, os senhores ali de engenho, os patrões, né, os capatazes ali, levavam José desde pequeno à igreja, faziam com que José lesse a Bíblia, fazia com que José aceitasse o cristianismo. Então ele não chegou necessariamente a conhecer os seus ancestrais a fundo, ele não chegou a conhecer os orixás a fundo ou os cultos de seu povo a fundo. Então ele é cristão. Então hoje em dia ele vem como um preto velho na Umbanda, porém cristão. Ele vai ter a sua cultura cristã. Ele vai conhecer, é claro, sobre a cultura afro. Claro que vai, porque ele desencarnou e agora ele vai ter esse entendimento. Porém, quando em vida, ele era cristão.
Então é claro que ele vai utilizar um terço, é claro que ele vai rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, e vai ter ali os seus benzimentos voltados muitas das vezes ao cristianismo. Ele vai fazer um benzimento e vai falar que minha Virgem Maria, meu Jesus, te proteja e te guie. Por quê? Porque ele é um cristão, ele foi cristianizado ou ele já nasceu cristão em sua última vida. E isso inclui várias outras entidades. Caboclos, vamos dar um exemplo. Muitos caboclos indígenas, né, que hoje em dia trabalham como entidades na Umbanda, muitos desses caboclos não foram cristianizados. Então é claro que a gente vai ver caboclos que não têm muita ligação com o cristianismo. Eles vão se apresentar de forma mais indígena, por assim dizer, com seus cultos mais ancestrais, voltado à natureza, florestas, enfim. Porém, é claro, todo mundo sabe da história do Brasil, muitos caboclos, muitos indígenas, no descobrimento do Brasil principalmente, foram cristianizados. E muitos índios daquele período até hoje nasceram dentro do cristianismo. Muitos índios perderam aquele culto que eles tinham, né, porque já foram cristianizados e nasceram dentro do cristianismo. Então, hoje em dia, é claro que vai se manifestar um caboclo, né, que tem ali os seus cultos mais voltados ao cristianismo. E por aí vai indo com todas as outras entidades. Um exemplo que podemos dar, outro exemplo, né, são os Exus. Existem vários Exus que fizeram parte da Igreja Católica. Existem várias pombogiras que fizeram parte do catolicismo ou do cristianismo. Dito isso, é claro, quando essas entidades vão se manifestar, elas vão trazer junto com elas trejeitos voltados ao cristianismo, diferente daquelas outras entidades que não foram totalmente cristianizadas. Mas isso são poucas, porque compreendemos que a cultura aqui do Brasil, infelizmente, a maioria dessas entidades que conhecemos de Umbanda foram cristianizadas ou forçadas, né, a seguirem o cristianismo. Mas e aí? Qual a sua opinião sobre o assunto? Você concorda ou não concorda? Entra até naquele quesito do sincretismo. Será que o sincretismo ainda é válido ou não é válido? E uma coisa até que eu ouvi falar uma vez foi o seguinte. Eu vi em um vídeo, não sei aonde, falando o seguinte. O sincretismo sempre existiu. Será? Eu não vou nem entrar em detalhe. Mas vocês acham que o sincretismo sempre existiu? Vai falar isso aí pro povo africano lá da África, que o sincretismo sempre existiu. Eu acho que a resposta não vai ser sim não, hein? Mas enfim, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que você acha sobre o assunto, tá bom? Mas enfim, pessoal, quero agradecer a participação de todos, muito obrigado mais uma vez. Não esquece de apoiar aqui o canal, mais uma vez lembrando, para que a gente possa montar aí o nosso espaço de gravação o quanto mais rápido possível. E é claro, o espaço aí para a gente realizar nossas consultas, como o pessoal está pedindo bastante. Então conta aí também com o apoio de todos vocês. Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.